Nós estamos estudando esse texto aqui, a Árvore da Vitalidade, o Guaraná, e iniciamos na segunda-feira. Na segunda-feira eu enviei para vocês o texto que começa na página 88 e termina na página 89. É um texto de tamanho médio. Inclusive esse texto era para que vocês fizessem a leitura. Foi ontem que eu enviei o texto e pedi a leitura. É uma leitura avaliativa e até agora nenhum aluno enviou. Juntamente com esse texto, na segunda-feira eu enviei a página 90 e 91. E o prazo para entregar essa atividade se encerrou ontem, dia 13. Como nós estamos vendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, na segunda-feira eu enviei as páginas 88 até 91, o texto juntamente com a atividade. E até agora somente a Camille que me entregou. Hoje vocês vão resolver a página 92 e 93 e amanhã nós teremos aula a página 94 e 95. Então tem aluno acumulando atividade. Essas cores aqui, ó, por exemplo, os nomes que estão em vermelho são os alunos que já desistiram do ano. Vão recuperar o quinto ano. Os que estão em azul é porque já passaram em português. Não é que passaram de ano, passaram em português, olha aqui, ó. E os que estão fazendo recuperação de português são esses nomes que estão em branco aqui, ó. Carlos, Carlas, a Carla, o Carlos, Jaiane, Johnny, Júlia, Cauã, o Luiz, os dois Luiz, a Maria, o Rosinaldo, a Rose e a Gabriela. Mas somente uma aluna, inclusive que nem precisava, que é a Camille, já que ela já passou em português. Foi a única que enviou essa atividade que eu estou falando aqui, ó, que é da página 90 e 91. Eu vou mostrar para vocês lá no grupo. Vejam aqui, ó, na segunda-feira eu enviei o texto da página 88 ou 89 e a atividade da página 90 e 91, juntamente com o vídeo onde eu explico cada uma das questões. Nesse mesmo dia, eu indiquei o prazo de entrega. Olha aqui, ó, o prazo de entrega dessa atividade era ontem, dia 13. Como nós vimos, somente a Camille entregou. E os demais vão deixar acumular atividade ou não querem, ou já desistiram, não querem mais passar de ano? E no dia de hoje, nós vamos fazer essa página 92 e 93. Amanhã nós faremos a 94 e 95. Amanhã é sábado, mesmo assim nós teremos aula de português e matemática. E já adiantando o português, nós faremos essa atividade da página 94 e 95. Vejam aqui o texto que eu enviei na segunda-feira. E aqui as duas páginas, onde no vídeo eu já expliquei cada uma das questões, que é a página 90 e 91. E agora nós vamos para a página 92 e 93, sendo que as páginas aqui 94 e 95 vai ficar para amanhã. Eu vou até separar aqui essas páginas. Deixar separada, porque nós vamos tratar dessas duas páginas aqui. É uma atividade de continuação do texto que nós estamos estudando, que é a Árvore da Vitalidade, e portanto vocês precisarão consultar esse texto para estarem resolvendo aqui, ó. Na nona questão, já que é continuidade, na página anterior nós paramos na oitava questão, nós vamos continuar aqui da nona questão.
é uma palavra cruzada, aqui, ó. Complete a cruzadinha a seguir com palavras do texto. Vejam aqui, ó. Com palavras do texto. Como eu disse, vocês precisarão consultar o texto para isso. Então vejam que nós temos aqui 5 frases numeradas, onde a resposta vocês irão dar aqui nas palavras cruzadas. Vejam lá. A primeira questão está querendo saber, ó. A árvore da região amazônica, cujo fruto é rico em substâncias excitantes. Está na cara, inclusive é o título da leitura. Inclusive é o nome dessa fruta aqui, ó. Aí vocês vão escrever aqui na vertical, tá? Utilizem letras maiúsculas para completar essas palavras cruzadas. A letra B, curvo em forma de garra ou gancho. Vou mostrar para vocês aqui no texto o que está se referindo isso daqui, ó. Lá está querendo saber curvo em forma de gancho. Está dizendo bem aqui, olha. Mas tem o corpo peludo de morcego e o bico andunco de coruja. O que é andunco? O significado está bem aqui, ó. Com formato curvo, como um gancho. Então a palavra que vocês vão escrever lá é adunco. Viram como vocês precisarão consultar o texto, que é a resposta da 2. A 3 quer saber aquele que causa o mal. Vão lá no texto também e extraiam o significado de aquele que causa o mal. Vocês vão encontrar tudo lá no glossário onde eu mostrei o adunco. A 4, qualidade de vital, força da vida, vigor. Aí completem aqui no 4. E o 5, criança indígena. Como é chamada as crianças indígenas? Inclusive, o Aguiri era o quê? Ele era uma criança indígena. Como é que ele era chamado? Aí vocês vão e escrevam aqui. Lá na outra questão, na 10ª, veja que tem uma lista de palavras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 27 palavras aqui, só que vocês vão assinalar, vão marcar com X apenas as palavras de origem indígena. Eu vou dar uma pista aqui. Uma pista não. Eu vou indicar que vocês vão ter que marcar aqui 11 palavras. Ou seja, dessas 27 palavras, apenas 11 são de origem indígena. E as palavras são paca, se referindo ao animal, abacaxi, arara, shopping center, piano, show, short, azeitona, açúcar, perereca, jiboia, jabuticaba, alicate, algazarra, sabiá, concerto, quilombo, talharim, salame, best-seller, mandioca, cenário, coati, tamanduá, tatu, maestro e tenor. Então, dessas 27 palavras, apenas 11 são as palavras que vocês vão marcar, porque elas são de origem indígenas. Entendido? Vamos lá para a próxima. É a 11ª aqui, ó. Vocês vão copiar o sentido das palavras destacadas no trecho a seguir. Aí as palavras destacadas são essa daqui, ó. Mas e jamais. Qual é o sentido dessas duas palavras? Vejam o trecho aqui, ó. Aguiri tinha os olhos mais lindos e mais espertos que jamais se vira naquela região. Então, o significado de mais é soma. Veja que já está aqui as duas palavras, ó. Ou vocês vão copiar essas duas palavras, ou essas duas, ou essas duas. Se, por exemplo, mas e jamais significar soma e compreensão, então é esse que vocês vão escrever aqui na linha.
se não for essa. Se a palavra, o significado de mais e jamais for intensidade e negação, então é essa que vocês vão escrever aqui, ó. Ou se for oposição ou dúvida, então é essa que vocês vão escrever aqui. Oposição e dúvida. Entenderam? Vocês vão ler esse trecho novamente que eu li. Eu vou apagar aqui para não gerar dúvida. Ó, Aguiri tinha os olhos mais lindos e espertos que jamais se vira naquela região. Mas significa o quê? Significa soma, intensidade ou oposição? E agora jamais. Deixa eu ligar aqui de outra cor para não complicar. Jamais significa o quê? Comparação, negação ou dúvida. Entenderam? Vocês vão escrever um desses grupos aqui, ó, nessa linha aqui embaixo. Ou essas duas palavras, ou essas duas palavras, ou essas duas palavras. Para isso, leiam o trecho a seguir aqui, ó, essa frase aqui, que vocês irão entender. O que significa esse mais aqui? Será que é soma? Será que é intensidade ou oposição? E esse jamais? Comparação, negação ou dúvida? A 12ª aqui, ó, vocês vão copiar do quadro, aliás, do 4º parágrafo, duas expressões sinônimas. Vamos lá para o 4º parágrafo. Vejam bem aqui. Esse daqui é o primeiro parágrafo. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E o quarto está aqui, ó. Eu vou colocar aqui no retângulo para ajudar vocês, que é aqui do quarto, olha lá. Esse é o 4º parágrafo. Então, aqui desse 4º parágrafo, vocês vão copiar duas palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? Olha lá. Vamos voltar lá para a questão. Veja lá aqui, ó. Copie do 4º parágrafo duas expressões sinônimas. Expressões sinônimas são aquelas palavras que são diferentes, mas ela tem o mesmo significado. É isso que são sinônimas, são palavras que são escritas de forma diferente, mas ela tem o mesmo significado. Como por exemplo aqui, ó. Aquele que causa o mal. Qual é o significado, um outro significado, uma palavra sinônima para aquele que causa o mal? É malfazejo. Isso nós vamos ver bem aqui, olha. Ó, aqui no glossário do texto, nós temos as palavras sinônimas. Ó, grande espírito, qual é o sinônimo para grande espírito? Deus indígena. Pelo contexto chamado Tupã, o grande espírito é o Tupã. Ó, curumins é o significado de quê? De meninos. Lamento é o significado, é o sinônimo de quê? De choro. Entenderam? É isso que é sinônimo. São palavras que são escritas diferente, mas elas têm o mesmo significado. Então, vocês vão lá no 4º parágrafo e escrevam duas expressões que são sinônimas. Ou seja, vocês vão escrever duas palavras que têm o mesmo significado. A 13ª, vocês vão reler esse trecho aqui, ó, e assinalar a frase que tem o mesmo sentido da expressão destacada. Olha aqui, ó, o mesmo sentido. O que é o mesmo sentido? São palavras sinônimas, que têm o mesmo sentido. Aí está dizendo bem aqui, ó, a palavra destacada é essa daqui, ó, transmontara.
que significa transmontara? Olha lá o que diz o trecho. Aí percebeu com tristeza que o sol já transmontara e que se fazia escuro na floresta. E o que significa? Qual é o sentido da palavra transmontara? Qual é o mesmo sentido? Qual é o sinônimo da palavra transmontara? É o sol já tinha nascido, ou o sol já estava a pino, ou o sol já tinha se posto. Sol a pino quer dizer que quando o sol está no meio, quando é meio-dia, quando ele está bem no meio das nossas cabeças, usando essa expressão mais fácil de entender. É quando é meio-dia, por exemplo, nós dizemos que o sol está a pino. Então, transmontara significa que o sol já tinha nascido, estava a pino ou já tinha se posto. Vocês vão marcar uma das opções, que transmontara tem o mesmo sentido de um desses daqui. A 14ª, vocês vão transcrever do texto, ou seja, vocês vão lá no texto tirar a palavra que tem o mesmo sinônimo para as palavras destacadas. Vejam aqui a letra A, olha. Gostava de repartir as frutas com outros coleguinhas. Qual é o significado que tem lá no texto para repartir? Aí vocês vão escrever aqui. Querem ver? Olha lá. Olha aqui, ó. Está bem aqui no segundo parágrafo. A Guiri se alimentava de frutas que colhia da floresta em cestos que sua mãe lhe fazia. E gostava de... Olha lá, lá está repartir. Qual é o significado de repartir? Compartilhar. Ó. Viram? Esse compartilhar é o significado, é o sinônimo de repartir. Então você vai lá e escreve compartilhar. Já fiz a primeira. Entenderam o que tem que fazer? Sempre buscar a resposta lá no texto. Letra B, olha aqui, ó. Jurupari sentiu a presença de Aguiri e localizou-o no buraco grande da árvore. Qual é o significado lá no texto para buraco grande da árvore? É fácil. A letra C, ninguém conseguiu descansar. Lá no texto tem um outro significado que vocês vão escrever aqui. A letra D, depois de muito perambular, encontrar o menino. Qual é o significado lá no texto para perambular? A letra E, especialmente choraram os curumins, seus colegas de brincadeiras. Lá no texto, qual é o significado para brincadeiras? Aí vocês vão e escrevam aqui. A letra F, Tupã teve pena dos curumins. O que significa teve pena lá no texto? E, finalmente, a letra G, as lágrimas fizeram brotar uma árvore. Lá no texto, qual é o significado para brotar? E vocês vão lá e escrevam aqui, certo? Quando for amanhã, nós teremos aula também de português, aí nós faremos essa continuação aqui na página 94 e 95, certo? Por enquanto é só, é uma atividade bem simples, mas que vocês precisam consultar o texto para fazer. E lembrando que esse texto, vocês deverão fazer a leitura, que é uma leitura avaliativa. Essa atividade aqui, olha lá, que vocês estão recebendo hoje, dia 14, o prazo se encerra no dia 19, quando nós teremos na quarta-feira mais uma aula de português. Aí encerra o prazo para essa atividade que vocês vão fazer hoje.